Bem-vindos ao canal Todos e Peter. Eu sou o Peter e eu estou aqui com a doutora Daniela Cornélio, doutora mastologista que fez a minha cirurgia. Hoje ela vai responder algumas perguntas que vocês fizeram. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, por ter esse espaço para poder esclarecer as dúvidas, né, que são muitas. Sim, o pessoal tem bastante dúvida. Eu, inclusive, antes de fazer a cirurgia tinha bastante dúvida, então eu resolvi convidar a doutora e agradeço pela disponibilidade de vir aqui gravar comigo. São muitas perguntas, tá? A gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai selecionar as perguntas mais recorrentes e que eu acho que vão ajudar mais vocês na hora da decisão da cirurgia e da recuperação. A pergunta mais recorrente é qual é o critério para a escolha da técnica? Bom, existem diversas técnicas, pelo menos 5. A gente utiliza mais na verdade não é periareolar. Nos Estados Unidos a gente chama a técnica de Dunant, porque periareolar é quando a gente corta ao redor da areola. Seria como se fosse, por exemplo, uma ginecomastia. Então seria para-areolar, mas a gente chama teoricamente de periareolar, mas não é, porque a gente tira toda a pele em volta. E a técnica do sorriso? Bom, o critério de seleção basicamente é o tamanho da mama. Então, para fazer periareolar tem que ser mamas pequenas. E tem um segundo critério que eu acho muito importante, que isso vai depender da avaliação do médico, é a qualidade da pele. Eu sei porque eu já tive experiência de casos que daqui a pouco eu indiquei fazer periareolar, a pele com pouca elasticidade, em função do uso do binder. Muitas vezes o binder, em longo tempo de uso, vocês podem ver que a pele fica com estria, fica para baixo, ela fica com um turgor diminuído. Então eu hoje baseio muito a minha indicação de técnica em função da qualidade da pele, porque pode ser uma mama pequena, mas se a pele não for boa, ela acaba ficando enrugada, e eu acho que o resultado daquela estrelinha assim chama mais atenção até do que a cicatriz em si. Então, tamanho e qualidade de pele. Então, uma outra pergunta que o pessoal fez também foi se tem uma medida, mas não tem uma medida, é mais pela avaliação. Assim, eu já fiz casos até que colegas meus disseram, nossa, que corajosa de fazer periareolar e ficou perfeito. Então, eu acho que a questão da pele influencia bastante. E é importante dizer também que muitas vezes a periareolar a gente precisa de um retoque, de uma cirurgia de revisão, digamos. Porque a gente, para ter um resultado, o caso do Peter aqui, ele é um sortudo, tá maravilhoso, pode ir para a praia, um mês depois da cirurgia, mas o que a gente vê normalmente é que muitas vezes fica edema, a pele fica um pouco, digamos, ela cai um pouco, fica alguns abaulamentos. É mais frequente a gente precisar fazer uma cirurgia de revisão na periareolar do que na do sorriso. Por mais que seja uma cirurgia com uma cicatriz maior, o tórax ele já fica mais, a pele fica montada. A periareolar, o que eu percebo, a gente tem que ter um cuidado de pós-operatório muito grande, assim, de fazer drenagem, de cuidar. Eu tenho usado as fitinhas, aquelas que a gente usa em fisioterapia para guiar a cicatrização. Então eu acho que é uma cirurgia que tem que ser muito bem selecionada para valer a pena. Sim. Mas uma coisa assim, em relação à cicatriz, eu acho o seguinte, eu vejo muita cicatriz reta, que eu acho que chama muita atenção, e a gente vê, nossa, a gente vê horrores por aí. Sim. Eu vejo tanto, a gente vê no Instagram e o pessoal que publica, eu sempre fico olhando para os resultados, e eu acho que a gente tem condições de fazer uma cicatriz bem anatômica. Eu procuro, quando eu faço o sorriso, fazer ela mais respeitando esse contorno, e eu acho que fica bonito. E eu acho que com questão à cicatriz, se a gente tiver um bom cuidado, a gente pode minimizar bastante a chance do queloide e depois fica uma coisa até imperceptível. Então eu já não vejo hoje a cicatriz assim como uma coisa que chame tanto atenção, porque o resultado fica tão bonito do contorno do tórax com o sorriso, que eu acho que compensa a questão. Mas com certeza, não dá para fazer cirurgia e não cuidar mais. Meus pacientes aqui, sabe, a gente entra com fitinha disso, remedinho daquilo, compressão, enfim, evitar sol, tem N medidas que a gente pode fazer, porque o queloide às vezes ele surge meses depois. Então o paciente veio, fez um pós-operatório, nunca mais voltou no médico. Sim.
Então esse cuidado tem que ter, essa é uma cirurgia que a gente tem que estar em cima, mesmo que seja um paciente de longe, que a gente sabe que às vezes os pacientes vêm de outros estados ou isso, aquilo, é importante, doutora, estou sentindo que está começando a aumentar, opa, vamos fazer uma injeçãozinha de corticoide lesional, porque tem que cuidar dessa cirurgia realmente. Pra minimizar a cicatrização, pra nós, né, na verdade, a cirurgia então... Não, é que muitos assim já estão tão felizes. Sim, que, já... tá bom, nem quero mais, tá ótimo assim, não vou voltar, mas a gente sabe que a gente pode ter um resultado sempre ainda melhor, né, com um grau de excelência e com o melhor resultado estético possível. Sim. Uma outra pergunta que o pessoal fez bastante é se fazer algum tipo de exercício antes da cirurgia ajuda ou não no processo do resultado e da operação. Bom, se a gente for olhar o corpo de homem, a gente tem, pelo menos até tem uma postagem dessa, quem quiser olhar no meu Instagram, Mastectomia Masculinizadora, que eu coloco desde o gordinho até o mais atlético. Então, o que a gente não pode é querer assim, eu quero esse corpo. A gente tem que ver o resultado dentro do corpo que a pessoa tem. Eu tenho pacientes que são gordinhos, mais pro obeso e não vão mudar, eles são assim, eles querem ser assim, eles não querem ser aquele corpo super musculoso. Sim. E eles querem retirar as mamas, então a gente tem que adequar com a expectativa do paciente e mostrar, olha, vai ficar assim. Claro, né, que a gente busca, na estética, a gente sempre busca uma perfeição do contorno, tudo. Eu acho que ajuda bastante fazer academia, porque a gente já fica com um resultado mais masculinizado de imediato. Mas eu já tive pacientes, por exemplo, que fizeram a cirurgia mesmo antes de estar em tratamento hormonal. Então, eu quero fazer a cirurgia antes, aí eu vou começar o hormônio, depois vou começar a academia. O resultado ele vai perceber um pouco mais lá adiante. Mas não impede que faça. E claro, se puder fazer academia, ajuda no contorno, né? Fica mais bonito. Tá, isso já respondeu uma outra pergunta que o pessoal fez. Se pode fazer antes do tratamento e se tem uma indicação de preferencialmente fazer durante o tratamento, depois ou antes do tratamento. Quando a gente começa a utilizar a testosterona, a gente vê que tem uma redução, né, no volume da mama já. Mas eu vou dizer assim, isso eu acho que não muda tanto a questão da cirurgia, porque na cirurgia nós vamos retirar tudo igual. Eu acho que piora para os cirurgiões a questão da pele. Eu acho que o uso do binder por longo período, e normalmente o pessoal bota não da maneira correta, que deveria ser assim, coloca tipo esticando para baixo e a gente vê que chega as mamas assim com uma qualidade de pele muito ruim. Então eu acho que o binder atrapalha. A testosterona eu acho que tem que cuidar com o timing. Eu até procurei, revisei, a gente tem um grupo de médicos no Brasil que atende e a gente discute porque é uma disciplina, na verdade, nova, né? Hoje que a gente está começando a ter um volume maior de casos. Mas com relação ao uso da testosterona, o que a gente recomenda é que não use assim no pós-operatório imediato. Vai me dizer assim, doutora, tem uma evidência científica? Não tem. Mas se a gente for conversar com cirurgiões americanos, europeus que têm bastante experiência, a gente prefere não usar a testosterona naquela semana assim, seguinte da cirurgia, porque pode alterar questões de coagulação. Não tem nenhum estudo comparando, esse aqui aplicou um dia depois e sangrou, esse aqui aplicou uma semana depois. Então, como geralmente as aplicações são ali de 2, 3 semanas, a gente prefere organizar para que não fique a aplicação assim na véspera ou no pós-operatório, tá? Mas isso é um assunto em aberto, né? Não quero que use isso como uma evidência científica, porque a gente sempre busca evidências, né? Então, e grupos comparativos. Com certeza, estar em tratamento hormonal não prejudica a cirurgia, porque 98% dos homens trans que fazem a cirurgia estão em testosterona. Então, isso não é um problema mesmo. Isso, inclusive, tem uma outra pergunta relacionada. Se é possível fazer em pessoas abaixo de 18 anos? Bom, a gente não tem diretrizes para isso hoje, né? A gente segue atualmente as diretrizes internacionais.
que são consensos, né, de profissionais do mundo todo que dizem, não, o paciente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tive um caso de um paciente que tinha 17 anos, mas fazendo 18, Sim. no mês seguinte já era homem trans há 3 anos. Sim. Veio com a família e tudo, então a gente deu uma quebrada de protocolo ali. Eu acho assim, não tem evidência e tem que ser muito bem discutido, porque tudo é uma questão, eu acho que a gente está evoluindo nisso, do sofrimento da pessoa, tem que pesar risco-benefício, dividir essa decisão, porque realmente é irreversível e a gente sabe que na adolescência existe um período, às vezes, de muitas dúvidas, que a pessoa acha que quer uma coisa e depois Sim. quer outra, então a gente procura não fazer um procedimento que depois seja irreversível. Sim, para evitar um arrependimento. Exatamente, e a gente para se resguardar Sim, como médico de não fazer uma intervenção que depois possa causar mais problema do que ajudar. Sim. Então hoje ainda não temos diretrizes para isso, teria que ser avaliado caso a caso. Tá. Pegando o teu gancho, só dizer assim, eu não sei se essa pergunta apareceu, mas eu tenho recebido várias pessoas me procurando, dizendo, eu não sou homem trans, mas eu quero tirar minhas mamas. Sim. E aí eu também, é outra coisa que a gente fica de mãos atadas, porque eu não posso chegar assim e dizer, eu não gosto do meu braço, quero tirar meu braço fora. Tá, mas tu não tem uma doença para tirar teu braço, como é que eu vou pegar e vou retirar? Então isso é algo também bastante controverso, eu não tenho um respaldo científico, de sociedade, para poder chegar numa mulher que não é um homem trans e retirar as mamas dela porque ela não quer ter mamas. Sim, inclusive teve uma pessoa que comentou, não me lembro o nome, mas que comentou que era mulher, cis, que tinha o desejo de retirar as mamas. Então vocês... É complicado. Tem surgido assim essa busca, talvez daqui a um tempo a gente tenha uma diretriz para seguir, mas eu hoje não me sentiria confortável de tirar um órgão saudável Sim. de uma mulher. Sim. Posso reduzir ao máximo, deixar bem pequenininha, mas assim, retirar por completo, fazer a mastectomia mesmo, ainda é complicado. Talvez encontre alguém que tire, né? Sempre a gente encontra alguém por aí, mas eu tô falando assim, a gente tem que ter a seriedade no trabalho que a gente faz. Com certeza. Até para não te causar problema depois, a pessoa Não, com certeza. A pergunta que a pessoa fez foi se é retirado na cirurgia a glândula mamária ou apenas a gordura? Ah, não. O principal que tem que sair é a glândula. A gente tem um plano, né, dos tecidos, assim, que a gente tem, né, a derme, e aí em seguida começa a glândula mamária misturada com gordura. Retirar completamente a glândula é praticamente impossível, nem em câncer a gente faz isso, porque a gente tem fibras da glândula que praticamente vão até a pele. Sim. Mas sim, se retira a grande maioria da glândula mamária, que é o que deixa durinho, né? E eu procuro não deixar tão fino esse retalho, porque a gente precisa de uma boa vascularização para poder nutrir o resto da pele, enfim. Então, quando eu faço, por exemplo, uma mastectomia por câncer, eu sou bem criteriosa em tentar remover toda e qualquer glândula, porque essa mulher tem um risco, né, do câncer voltar ali, ou enfim. No homem trans, a gente pode deixar um pouquinho mais espesso para poder ter um resultado melhor. E aí, já pegando o gancho da vascularização, que tu tinha me falado bastante, a questão do mamilo. Alguém me perguntou se é possível, se tem chance de cair o mamilo ou não, necrosar e ter que tirar. E também se a pessoa pode escolher não ficar com o mamilo. Essa eu nunca tinha visto, mas achei a pergunta interessante. Ele perguntou se ele podia escolher tirar o mamilo completamente para ele tatuar depois, não... Tá. Bom, assim, para vocês entenderem, a vascularização da pele, do mamilo, ela vem, vamos dizer, 90% ela vem de dentro. Vem da mama, de vasos que correm pelo tórax, vascularizam a mama e chegam até o mamilo. Quando a gente faz a cirurgia, as duas técnicas são diferentes, mas a periareolar, por exemplo, a gente mantém a areola, né, o mamilo ligado apenas na derme. É uma espessura assim, vamos dizer, de, sei lá, 3 milímetros, tá? Que isso fica ligado e essa vascularização ela vem só por esses 3 milímetros. Então, um mamilo que recebia 90% vai passar a receber 10%.
Por isso que essa cirurgia é uma cirurgia assim tão delicada, criteriosa, porque é muito propensa a gente ter algum tipo de isquemia. Tem que fazer com muito cuidado, abrir ao mínimo possível, porque quando a gente faz a mastectomia periareolar, eu tiro a pele ao redor. Sim. Só que a parte que eu corto, essa derme que vai vascularizar, é o mínimo possível. A gente faz um cortezinho desse tamanho para que possa chegar sangue por essa derme aqui, que é o único que vai ter. Sim. Então tem que fazer a mastectomia toda por dentro, com o aparelho, com luz, não é assim com visão direta. Então Sim. é bastante delicado para preservar. Então pode acontecer, é super comum e a gente explica, inclusive na cirurgia, olha, é um risco que a gente tem. Eu já tive pacientes que tiveram uma areazinha que ficou isquêmica e necrosou, todo mundo tem esse mesmo, necrose. Necrose é como se tu caiu de bicicleta. Aquela parte ali que tu machucou é um tecido que vai ficar desvitalizado, vai ficar uma casquinha e vai cair. Então, com relação à isquemia, sim, e com o enxerto, quando a gente faz o sorriso, a gente corta totalmente, faz uma tampinha assim e gruda, como se fosse um borracheiro. E a gente tira a epiderme do lugar onde vai ficar, gruda essa nova areola e faz um curativo bem apertadinho, e aí os vasos vão se nutrir por embebição, é um processo. Então a gente nunca sabe, é o grande suspense para mim, para vocês eu digo que tiro o dreno. Para mim é quando eu tive aquele curativinho que eu já vi se vai pegar ou não. Eu já tive 2 casos até hoje de perda total. Necrosou, perdemos o mamilo. O que acontece? Aquele buraquinho onde ele estava, ele acaba cicatrizando e, por incrível que pareça, talvez nem se perceba quando se perde, tá? Tem que ter muita paciência, não dá pra... Nesses casos aí a gente tem que fazer curativos a cada 2 vezes na semana pelo menos e tem que cuidar. É uns 3 meses até citrizar. Sim. Mas no final tudo dá certo, tá? Sempre tem técnicas. Com relação a não deixar, eu não sei o motivo, entendeu? Porque eu acho que se tu puder usar o teu mamilo, e às vezes a gente consegue não só a areola, mas uma projeção do mamilo também que fica perfeito na maioria dos casos. Então, eu não vejo por que não fazer. Eu já vi fotos também de pacientes. É estranho, porque o olho humano não está acostumado com aquilo ali. Então, eu acho que assim, pior das hipóteses, vai perder e vai fazer uma cicatriz no local, que é melhor do que fazer a tatuagem. A tatuagem é um excelente recurso que a gente tem, muito bom, tanto de pigmentar como de camuflar. E eu acho bem legal, é uma coisa que a gente pode usar para complementar e ter um resultado ainda melhor, ou às vezes se perde a projeção do mamilo, a gente também pode fazer em 3D, uma tatuagem, fica maravilhoso. E a gente tem muitos profissionais hoje em dia que fazem isso e fazem super bem. Existem casos em que a gente acha que pode ter alguma complicação no leito cirúrgico, que a gente retira os mamilos, implanta eles em algum lugar onde não apareçam, por exemplo na virilha, deixa ali para ver se eles vão pegar bem essa vascularização e eu não comprometo o tórax, por exemplo. 2 meses depois, tá bacana, cicatrizou, pegou, aí a gente pode retirar dessa área e colocar aqui. Aí a chance de perda é praticamente nula porque ele já criou uma vascularização. Então é um recurso, eu não sei se outras pessoas fazem, mas é uma técnica que existe. Eu lanço mão muitas vezes em caso de câncer, que eu não posso perder essa questão, eu tenho que fazer radioterapia, ou enfim, esse recurso eu uso com as areolas e pode funcionar legal. Nunca precisei porque a maioria das vezes a gente implanta e fica bem. Sim, fica certinho. Ah, muito legal, isso eu não sabia. Muito. Não, a gente tem várias. Nossa, se for estudar as técnicas, as coisas, mas por incrível que pareça, as técnicas elas são antigas. As melhores, porque os jovens hoje talvez não conhecem. Então a gente tem que ir para os livros e tipo, nossa, eles faziam isso, funcionava, e realmente a gente tem que aplicar tudo que a gente tem a nosso dispor, né, para conseguir o melhor resultado. Muito legal. Uma pergunta interessante. Quem tem nódulos benignos pode fazer a cirurgia pela auréola ou só pela sorriso? Independe. Pode fazer, a não ser que seja um nódulo de tipo 6 centímetros, porque a abertura que a gente faz para periareolar seria uns 3, 4 centímetros. E a gente tira uma mama inteira por essa abertura. Então o fato de ter nódulo não impede uma ou outra técnica. Perguntaram se tem algum risco de perder a sensibilidade do mamilo ou de aumentar a sensibilidade do mamilo depois da cirurgia.
Bom, na periareolar o risco de... sempre perde um pouco, tá? Porque vocês imaginam que a gente corta toda essa areola, né? A gente reposiciona ela na periareolar, ela é totalmente cortada. Então um pouco desses nervinhos, digamos, dessa sensibilidade se perde, mas costuma retornar mais. Na técnica do sorriso, que a gente corta totalmente ela, a chance de perda de sensibilidade ela é bem maior, tá? Não tem como precisar e dizer, olha, vai perder totalmente, mas sempre vai perder. Tem um estudo bem interessante que fizeram com pacientes que fizeram mastectomia trans, né? E vários deles relataram perda de sensibilidade, mas nenhum paciente se arrependeu de ter feito a cirurgia por causa da sensibilidade do mamilo. Então é uma coisa que infelizmente pelo corte, por tudo, acaba perdendo. Perguntaram se a mastectomia influencia em algo caso a pessoa venha um dia ter câncer de mama. Boa pergunta. Uma coisa que a gente sempre tem que perguntar antes da cirurgia se tem história familiar, né? Porque pra gente já estar preparado e atento isso à cirurgia. Geralmente a gente manda as peças, né? A mama a gente manda para análise, tá? Vai pro anátomo patológico pra gente realmente avaliar se tinha alguma coisa ali. Existem alguns casos raríssimos que já descobriram câncer numa peça que foi para que o paciente era assintomático. Então, assim, claro que é super raro, até porque a faixa, geralmente, de pacientes é ali entre 20 e 30 anos, esmagadora, e aí é muito raro tu ter câncer. Mas uma coisa que a gente tem que sempre frisar, e eu coloco inclusive no meu consentimento, é que assim, o paciente não está livre de um dia ter câncer porque alguma célula fica, atrás da areola pode ficar um pouquinho. Então não é assim, ó, não tenho mais nada de glândula mamária e nunca mais vou precisar cuidar. Mas é óbvio, é que nem com homens. Homens, por exemplo, não fazem rastreamento com mamografia, porque é tão raro um homem ter câncer de mama. E quando aparece tipo com uma bolinha. Então explicar, só para o paciente, olha, explicar que não se retira 100%, nem na mastectomia por câncer a gente retira 100%. Tem a chance, sei lá, de 0,5%, de 1% de ter algum tumor na vida ainda. Mas se tem história familiar, é importante a gente estar atento e, obviamente, sempre fazer um exame pré-cirúrgico, né? Geralmente a gente faz uma ultrassonografia mamária, porque a mamografia em paciente jovem a gente não consegue enxergar muita coisa, mas no mínimo um ultrassom e está atento para isso. Se der, às vezes os pacientes fazem a cirurgia e não tem condições de pagar o exame anatomopatológico, eu aviso, olha, a gente não vai fazer, mas enfim, tem que estar bem explicadinho. Tá. Uma outra pergunta que me chamou a atenção foi qual é o período de espera, na verdade, para poder tirar a camisa e sair pela questão do sol, na cicatrização, enfim. Bom, assim, se a gente tiver um ótimo resultado, uma ótima cicatrização, em um mês o paciente provavelmente pode estar tirando a camisa. Com certeza a gente tem que cuidar porque o sol pode escurecer a cicatriz, então teria que fazer uma proteção, passar um hipoglós grosso, uma coisa se for para praia. Mas a gente não recomenda assim que se exponha ao sol antes de 2, 3 meses. E tem pacientes que demoram mais. A gente sempre diz assim, o resultado a gente precisa de pelo menos 6 meses para ver como é que vai ficar, para se ajeitar. Às vezes uma fica mais inchada que a outra, parece que tem gordura, mas na verdade é só líquido, porque a gente tem uma área de descolamento desse tamanho, mais ou menos. Então essa pele ela tem que grudar bem, às vezes fica um pouco de líquido, acumula esse líquido aqui embaixo, parece que ficou uma maminha, mas na verdade é líquido. Então é variável. Às vezes tem pacientes ou algum que precisa de um retoque. Então por isso que a gente já mais ou menos calcula, olha, eu tenho uma viagem tal que eu vou fazer pelo menos de operar uns 2 meses antes, que a gente está mais tranquilo para dizer, olha, vai poder tirar a camisa e tal, mas tranquilo. Uma outra pergunta que fizeram de várias formas foi se a pessoa tem problema no coração, se é possível fazer a cirurgia ou não. Uma das coisas assim, a gente sempre, né, frente a uma cirurgia, a gente faz uma avaliação pré-operatória, a gente faz exames. Então, no mínimo, sempre peço, mesmo que seja paciente saudável, fazer um eletro, né, um eletrocardiograma, para a gente ver se tem algum distúrbio. Se a gente identifica alguma coisa, assim como em qualquer cirurgia, a gente tem que
discutir o caso com um médico, um cardiologista do paciente, para fazer uma avaliação. Às vezes precisa fazer uma cintillo miocárdica, precisa de outros exames para a gente sempre ir para a cirurgia com o menor risco possível. Sim. E daqui a pouco até escolher o tipo de anestesia em função do que o paciente apresente. Então, isso é rotina em qualquer cirurgia, vai ser avaliado. Óbvio, se o paciente é rígido, não tem nada, não precisa fazer uma consulta pré-operatória com o anestesista. O anestesista vai avaliar na hora. Sim. Mas se é um paciente que tem alguma comorbidade, tem diabetes, tem isso, tem aquilo, a gente exaustivamente a gente avalia todos esses parâmetros para poder levar com maior segurança. Sim, mas dificilmente vai impedir uma cirurgia. Não. Certo. E aí, já pegando esse gancho, o pessoal perguntou bastante quais são os riscos da cirurgia, se existem riscos. Bom, assim, hoje em dia a anestesia ela é muito segura, né? Então, alguns anestesistas preferem fazer peridural, outros fazem geral. Normalmente é o que estão mais acostumados no seu dia a dia e eu acho que funciona bem assim. De ter algum risco anestésico, é muito pequeno, mas pode existir. Intercorrências, elas existem até em cirurgias bobas, até com anestesia local pode acontecer, o paciente ter uma descarga vagal, acontecer alguma coisa. Por isso que é uma coisa muito, 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 muito importante, sempre de fazer a sua cirurgia em um ambiente seguro. Dentro de um hospital, do ambiente hospitalar, eu acredito, já tive clínica no passado, com bloco cirúrgico. Hoje em dia, poucos médicos hoje têm clínica própria, porque é muito mais seguro a gente operar no hospital, porque tem aparelhos se precisa de uma reanimação, tem UTI, enfim, tem todo um suporte, porque eu acho, assim, eu já tive poucos casos assim de ter alguma intercorrência, mas aquilo ali é uma coisa que a gente tem que agir em segundos e tem que estar muito preparado. Então, eu, graças a Deus, às vezes que eu tive intercorrência na minha vida, eu estava em um ambiente que, nossa, prontamente revertido, você nem sabe que teve nada. Perfeito. E eu fico me imaginando, puxa vida, se eu estivesse em um lugar sem recursos, eu, por exemplo, já fiz plantão obstétrico em um lugar que eu não tinha anestesista junto de mim. E aí me dá um problema de um bebê nascer, eu precisava de uma anestesia imediata e o cara levar 15 minutos para chegar. É uma angústia pra gente que não tem por que a gente passar por isso. Com certeza. Então eu acho que uma das coisas assim bem importantes, né, porque várias pessoas te seguem aí e vê assim, ó, onde é que vai ser o hospital? Pode ser hospital dia, não tem problema, desde que tenha toda uma infraestrutura adequada. Então de anestesia seria isso, a gente não tem nenhum risco da cirurgia em si, de ter um sangramento que eu não consiga controlar. Perioperatório, zero. Não tem nenhum risco, assim, para a vida do paciente, né? Claro, se for, faz uma mão, sei lá, corta errado, com bisturi, queima onde não deveria queimar, mas aí a gente está partindo do, né, de falta de experiência. Falta de experiência, isso, mas assim, de ter um risco, como uma cirurgia cardíaca, por exemplo, não tem. Os riscos daí são de pós-operatório, de ter um hematoma, eu já te complemento, assim, quais são as complicações. A mais comum e mais chata é o hematoma, e quando depois da cirurgia, normalmente nas horas subsequentes, acumula sangue, pode ser um vasinho bem pequenininho, ele vai acumulando, 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 fica abaulado. E aí a gente tem casos que tem que voltar para o bloco cirúrgico, abrir, lavar, identificar o vasinho. É chato, mas não é uma coisa assim letal, digamos. Todas as complicações podem ser complicações chatas, mas elas têm como serem resolvidas, digamos. Então, tem solução. Perguntar, o risco dessa cirurgia é mais estético do que... Exatamente, ou de transtorno. Transtorno, tem que, voltar pro bloco, botar adrenalina de novo. É ruim pro paciente e é ruim pra gente também, toda a equipe, né? Sim, com certeza. Tanto de tempo, financeiro, de tudo. São coisas que acontecem. Né? Porque é frustrante. Vocês também esperam que seja um resultado perfeito. Com certeza. Né? A gente quer que vocês no dia seguinte tenham caminhando, estejam bem, estejam felizes. Então, a gente sempre tem que explicar bem. Explicar e conversar, olha, as complicações são essas, essas, essa e essa. A chance é essa, essa, essa e essa. Tá bem, vou correr o risco. 2% em hematoma, eu vou correr o risco de ser os 98%. Comigo não vai acontecer, mas
Pode, e não quer dizer que isso seja uma imperícia, né, do médico que operou, porque são complicações inerentes à cicatriz, a abrir, ou ter uma infecção na ferida operatória. É cirurgia, não tem... Cirurgia sempre tem um não pequeno tem como risco. prever, alguma coisa pode acontecer. Umas outras perguntas que o pessoal fez bastante que eu acho importante é os cuidados pós-operatórios e quanto tempo depois pode fazer exercício e voltar a fazer essas coisas. Bom, assim, na primeira semana de pós-operatório, 6 a 7 dias, vai ficar com os drenos, vai ficar com o curativo fechado, que nem vai mexer, vai ficar quietinho em casa, tá? Pode andar na rua, sair na rua? Até pode, não tem problema, bota o dreninho no bolso, enfim, sai. Obviamente evitar lugares assim, com muita aglomeração de pessoas, para não pegar uma gripe, ou enfim. Depois que retira os drenos, a gente tem um período ali, vamos dizer, de umas 3 semanas, que a gente tem que ter um cuidado com as cicatrizes, para não fazer um movimento brusco, daqui a pouco romper um ponto. Vamos dizer assim, mais umas 3 semanas depois que tira o dreno, já pode. Ah, eu trabalho no computador? Pode. Eu sou estudante? Posso ir na aula? Não vou dirigir, não vou fazer coisas que eu possa daqui a pouco dar uma freada e eu vou estragar minha cirurgia. Mas a gente pensa assim, depois de um mês, tá cicatrizando bem, já pode voltar para academia, né? Já pode fazer perna, enfim, a gente vai liberando conforme o paciente vai evoluindo. Mas vamos dizer assim, para estar totalmente recuperado, fazer peitoral, eu diria uns 3 meses, na média. Né? Tem pacientes que voltam mais rápido e outros demoram um pouquinho mais. Tá, e aí pegando esse gancho, alguém me perguntou quanto tempo de atestado ele teria que ficar, né, no caso do trabalho. Tem esse período de uma semana, que com certeza vai ter que ficar em casa, mas assim, quanto tempo para voltar a trabalhar? Eu diria 2 semanas. Agora, se eu tenho pacientes, por exemplo, que têm atividade física bastante pesada, que trabalham em coisas de mecânica, que levantam peso, ou carregam caixa de estoque. Para esses pacientes eu acho melhor pegar o período de férias, porque aí a gente tem um mês mais tranquilo. Agora, paciente que tem um trabalho que não exija a atividade física, 2 semanas é suficiente. E a gente dá atestado, tem CID para isso, não tem problema nenhum. Tá. Quer me perguntar a questão dos convênios? Que é uma Sim, o pessoal perguntou muito. Eu vou dizer, é uma pergunta que fazem para mim muito, né? Doutora, posso usar meu convênio para cirurgia? Então, assim, ó, é uma questão delicada porque, assim, a gente não tem num código de convênio que diga mastectomia masculinizadora e que contemple tudo que a gente faz numa cirurgia. Quais são os códigos que a gente teria? A gente tem ginecomastia, tá? Ginecomastia são homens que possuem uma bolinha de glândula, geralmente atrás da areola, atrás do mamilo. O que é a cirurgia de ginecomastia? Faz um cortezinho embaixo da areola, tira aquela glandulinha ali, cauteriza, fecha e vai para casa. É meia hora de cirurgia. Sim. Então, o que eu não posso fazer é chegar e usar um código de ginecomastia e fazer uma cirurgia enorme que vai levar 3 horas, 3 horas e meia, com um anestesista, fazendo lipo e fazendo outros procedimentos que não estão dentro da cirurgia de ginecomastia. Por isso que é importante que os pacientes entendam. O outro código, não, doutora, mas tem aqui mastectomia. Já tem um preliminar de juiz autorizando e tal. Ah, tá bom, me manda qual é o código. Mastectomia radical, mastectomia simples. Vocês sabem o que é uma mastectomia simples? Eu vou explicar para vocês. A gente faz um corte de uns 15 a 20 centímetros de fora a fora, assim, ó. Vem daqui até aqui. É um corte elíptico, tira mamilo, tira tudo, tira a glândula por dentro e fecha. Então, vocês podem procurar na internet, mastectomia radical. Fica um corte de fora a fora. É uma cirurgia que eu também faço em meia hora, uma cirurgia dessa. E não precisa ser um cirurgião muito habilitado para fazer uma mastectomia dessa. Então é um corte. Eu também não posso fazer isso na cirurgia que eu faço, porque o que a gente faz na cirurgia? A gente faz lipoaspiração para deixar igual, tem que muitas vezes aspirar a axila, tem todo esse cuidado de enxertos, de areolas, enfim. Então eu acho que dá para usar o convênio, dá, mas é o que a gente faz. Eu com mulheres também eu faço isso. A mulher tem um nódulo e quer botar prótese de mama, não tem problema. A gente usa o teu convênio,
para retirar o nódulo, e tem uma segunda folha do hospital que tu vai colocar a tua prótese. Não tem problema. Isso é de praxe, nós fazemos todos os dias isso. Porque eu acho que o paciente tem direito a usar seu convênio, ele paga por isso. Mas o que eu não posso é operar alguém numa cirurgia super delicada, não é só a cirurgia, é o pós-operatório. É uma cirurgia que dificilmente a gente vê o paciente 1 ou 2 vezes e não se preocupa mais. Não, a gente se preocupa muito, tem que estar vendo, às vezes manda foto porque não está aqui. É um envolvimento muito grande e eu posso afirmar, é com certeza uma das cirurgias mais difíceis que eu faço porque ela tem muitos detalhes. E ela exige um treinamento para isso. É uma cirurgia que a gente não aprende na residência, por exemplo. Porque é uma modalidade nova, a gente adapta de algumas coisas, mas tem uma evolução. Então é a mesma coisa, eu tô com o meu carro aqui, eu vou levar ele na autorizada ou eu vou levar no mecânico da esquina que me cobra mais barato e diz que vai fazer. O que acontece? Muitas vezes o barato sai caro. Só que um carro é um carro, o corpo da gente é diferente. É o que a gente tem. Né? Então eu acho que a gente tem que ter muito critério. Uma coisa que às vezes, eu até já ficava mais chateada, hoje em dia já estou falando, qual é o preço? Qual é o preço? Qual é o preço? Eu gravei um vídeo para isso, para explicar que não é um preço. A gente tem, como a gente vai ficar pro resto da vida. Então eu me comprometo, o meu comprometimento com o paciente é o resultado que vai ficar nele. Se eu tiver que te operar 1, 2, 3 retoques, depois não me interessa, eu nem cobro por isso, porque eu quero te deixar da melhor maneira possível, logicamente dentro do que a gente pode esperar. E então essa é a questão, eu acho que é uma cirurgia eletiva, não é um câncer que tu tem que te operar, então eu acho que o paciente tem que se organizar. Não é questão de preço, na verdade é um investimento. Assim, não, aí vem falar de preço, me chega com um iPhone X que custa, sei lá, 7 mil reais, então você gasta 7 mil no iPhone e daqui a pouco é que a gente quer internar pelo plano. Tem mania de desvalorizar muito o serviço das pessoas. Porque assim, não é questão de preço, é questão de um trabalho, é questão de uma estudo, pesquisa, técnica. Não, ressaltando estudo, são 6 anos de medicina, fora os anos que ficou estudando para passar na medicina, né? Porque ninguém chega com 18 anos e passa de cara. Então pega ali os 2 anos de cursinho, no mínimo, mais na medicina, 5 anos de residência, né? Que a gente faz, eu pelo menos fiz ginecologia e obstetrícia, depois fiz mastologia. E fora todos os aperfeiçoamentos que a gente sai fora do Brasil, acompanhar colegas, então realmente é um trabalho que a gente investe e estuda fim de semana. Aliás, médico não tem muito essa coisa. A gente chega em casa e a gente segue no nosso fim de semana, enfim. Então, eu vou parar de fazer as perguntas para a doutora, eu vou dar um espacinho caso ela queira falar alguma coisa que ela acha que faltou perguntar, que é importante. Ai, agora deixa eu pensar, eu acho que a gente contemplou bastante coisa. Importante. Vamos fazer uma segunda edição, porque muitas dúvidas vão surgir, vocês querendo perguntar outros assuntos que a gente não abordou. Eu quero dizer que, para mim, é uma especialidade, eu acho que eu comecei a fazer de 2 anos para cá, e eu posso afirmar que hoje eu acho que é a cirurgia que mais me dá satisfação de fazer, porque eu acho que, nossa, quando o paciente me escreve que mudou a vida dele, que a felicidade não cabe no peito, essas coisas assim dão muita satisfação pra gente fazer o trabalho da gente, então eu tenho muito carinho. E acho que tem muito desconhecimento na população em geral, inclusive entre os médicos que não conhecem a população trans, ou enfim. E hoje eu gosto muito dos meus pacientes, então não é só a cirurgia, a gente já acaba conhecendo a mãe, namorada, o cachorro. Eu acho que isso é importante, porque a gente tem que ter, vocês têm que ter confiança na gente, mas a gente também tem que gostar de atender o paciente, porque é uma relação de longo prazo. Né? Não é assim o procedimento que a gente vai e não volta nunca mais. Então eu quero dizer que eu sou muito feliz e agradeço a Deus por ter colocado esse novo ramo assim na minha vida, e é uma coisa que eu tenho dedicado boa parte do meu tempo e eu quero cada vez melhorar mais. Eu sinto que conforme a gente vai fazendo, a gente minimiza erros, a gente consegue resultados melhores. Até a questão da prótese, né? Não me perguntaram aqui, eu já fiz casos de colocar a prótese de peitoral, fica espetacular o resultado. Até vou botar uma maior na próxima vez, eu fiquei com medo primeiro de ficar muito grande, mas um resultado muito legal para quem quer ter, já sair da cirurgia assim,
com o corpo mais masculinizado, é um recurso bem interessante que a gente pode fazer. Legal. Eu acho que é isso, evoluindo sempre para ter menos invasividade e agressividade. Se um dia eu não precisar usar dreno, eu também gostaria de poupar vocês dos drenos, mas hoje em dia ainda é uma segurança que a gente tem. Mas a tendência é cada vez a gente evoluir mais nos materiais, nas técnicas, nos fios, para ter resultados melhores, mais rápido, com menos dor. E eu me comprometo a trabalhar para evoluir sempre nesse sentido. Então eu quero agradecer a doutora por fazer esse vídeo comigo. A gente vai fazer uma segunda parte, caso vocês tenham mais dúvidas, tenham ficado... Eu ainda tenho algumas perguntas aqui que eu não consegui responder, várias, que a gente não vai conseguir por causa de tempo. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo todos os links para o Instagram da doutora. Ela tem um Instagram só de mastectomia masculinizadora, tem um site que tem várias perguntas recorrentes que o pessoal faz lá, que tem já respondidas, Sim, né? verdade. Aí eu vou deixar tudo aqui, caso vocês tenham... Muita gente me perguntou o contato dela. Tu atende em São Paulo também? Eu atendo em São Paulo também, geralmente nas sextas-feiras. E aí eu opero também nas sextas-feiras e tenho a minha equipe lá. Então geralmente eu vou sextas, fico no final de semana, de segunda a quinta eu estou em Porto Alegre, mas eu sempre tenho uma retaguarda lá. Se precisar também pegar um avião para resolver algum problema, não tem problema, a gente vai. Tem bastante gente me perguntou, então eu vou deixar teus contatos aqui. Por o pessoal favor. entra em contato, pode fazer as perguntas lá. O pessoal perguntou quais planos ela atende, onde atende, então vocês podem fazer todas as perguntas, a gente não vai ocupar o vídeo, mas vou deixar tudo ali, vocês podem perguntar direto para a doutora, que ela vai responder para vocês. Tu me falou só da questão do plano. Conforme o plano em São Paulo, tem planos que trabalham com reembolso. Eu já tive casos de ter reembolso total da cirurgia particular. Então vocês têm que ver qual é o tipo de plano que tem. Se paga para o procedimento, enfim. Então dá para usar convênio? Dá, mas aí tem que realmente individualizar e a gente avaliar se tem como fazer. Tá? Mas sempre que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Com certeza. Então foi um prazer. Prazer foi meu. Voltaremos então. Tchau, tchau. Tchau.